Fala aí, rapaziada do primeiro ano. Nós vamos fazer agora uma breve revisão do estudo de potências. Para que nós possamos entrar na matéria do quarto trimestre. Bem, primeiro nós vamos estudar as potências com expoente natural. Ou seja, o meu expoente é um número inteiro positivo, né? Bem, a elevado à enésima potência é a multiplicação do termo A por ele mesmo, que é o meu termo da base, onde esse número A aparece N vezes, né? Então essa é a forma mais simples de explicar essa potência. Por exemplo, três elevado à quarta. Bem, o 3 está ocupando o lugar, que é o lugar chamado base, né, para qualquer potência, e o 4 está ocupando o lugar expoente, né? Então, nós temos aqui temos aqui uma multiplicação, onde o fator desta multiplicação é a base da potência, e a quantidade de vezes que essa base aparece está expressa no expoente. Então, o meu 3 vai aparecer numa multiplicação 4 vezes. Isso é 3 elevado à quarta potência. Bem, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Então, isso é válido para qualquer expoente natural, né? Então, aqui, ó. Esqueci até de colocar aqui. Expoente natural. Bem, se o meu expoente não for natural, for um expoente inteiro, mas eu vou dar um ênfase aqui inteiro se o natural é a parte positiva, eu quero a parte negativa, né? Observe que não tem nenhuma relação com a base. Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo. O meu expoente é inteiro. Então significa dizer que eu tenho uma multiplicação aonde a base menos 2 aparece como fator da multiplicação 3 vezes. E aí basta eu entender a multiplicação dos sinais. Multiplicando dois sinais negativos dá positivo. Multiplicando novamente por negativo, vai dar negativo, né? Basta olhar para o meu expoente. Se é ímpar, o resultado é negativo. Se fosse par aqui, o resultado seria positivo. Eu faço 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? Isso não tem nada a ver com o expoente. Agora, observe o expoente. Se eu tenho A elevado a menos N, o meu resultado vai ser 1 sobre A elevado a N. E se eu tiver AB elevado a menos N, eu vou fazer B sobre A elevado a N. Tá? Então, se for inteiro, vira fração com o numerador 1, né? E se for fração, eu inverto a posição dos elementos. Vamos aos exemplos aqui. Tá? Por exemplo, ó, 2 elevado a menos 3. Se tem um sinal negativo, indica que esse número inteiro vai passar para a parte de baixo com o expoente sem o sinal negativo, né? E eu sei que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8, né? Se eu tenho uma fração, dois terços elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 meios elevado ao quadrado. Bem, vale lembrar que nós vamos ver em breve a propriedade que diz que quando uma divisão está elevada a um expoente, eu posso elevar as duas partes dessa divisão, né? Então vai ser 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou seja, 9 quartos. Né? Inclusive, vamos falar agora sobre
né, as propriedades. Bem, antes de falar das propriedades, nós vamos citar aqui agora um outro tipo de expoente. Nós vimos aqui os expoentes inteiros, né? Mas nós podemos também ter o expoente racional. O que é um expoente racional? Né? Olha só, suponhamos que eu tenha a raiz enésima de um determinado A elevado ao expoente n. Isso pode ser escrito como A elevado a n sobre n. Tá? Então, olha, observe o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu posso dizer que isso é 2 elevado a 2/3. Ok? Beleza? Em caso de raiz quadrada, quando não aparece o índice de radiciação, o índice de radiciação que aparece aqui seria 2. Esse número aqui não tem expoente, seria como se fosse 1. Então a raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Então, olha, elevado a meio, raiz quadrada. Toda vez que eu tenho 1 sobre qualquer denominador aqui, isso determina que eu estou dentro de uma raiz. E aí eu posso utilizar as propriedades da forma que eu quiser. Bem, vamos observar aqui algumas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que eu tenho isso, na multiplicação de duas potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Por quê? Vamos supor, eu tenho 2 ao cubo que multiplica 2 à quarta. Quem é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Que vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o número 2 vai aparecer numa multiplicação 3 vezes juntamente com 4. Ou seja, somando 3 mais 4, eu tenho 2 elevado a 7. Né? Beleza? Isso vale para qualquer tipo de expoente. Posso somar inteiro com fracionário, negativo com positivo, enfim, sem problema nenhum. Né? Segunda propriedade. Se eu tenho propriedade da multiplicação, eu tenho propriedade também na divisão. E se para multiplicar duas potências de mesma base, eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio o primeiro menos o segundo, ou o expoente do denominador menos o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Observe aqui, vamos botar assim, 3 elevado a sétima dividido por 3 elevado a quinta. Bem, mesma base, então 3 elevado a 7 menos 5, o que dá 3 elevado ao quadrado. Né? Isso pode ser resposta, assim como isso, né? Se assim eu quiser apenas transformar uma potência de mesma base, porém, se eu tiver que resolver, eu deveria fazer esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aí onde esse 2 aparece 7 vezes, assim como 3 ao quadrado. Ok? Tá? A terceira propriedade, e não menos importante, é a propriedade que diz assim: quando eu tenho uma potência e essa potência está elevada a outro expoente, eu mantenho a base e multiplico os dois expoentes. Tá? Então, por exemplo, 5 elevado à quarta elevado ao cubo vai ser 5 elevado a 4 vezes 3, que é 5 elevado à 12ª potência. Ok? Beleza? Porque assim me garante essa propriedade. Para finalizar, como quarta propriedade, suponhamos que eu tenho dois números A e B se multiplicando, e esses A e B
estão elevados, esse produto está elevado a um determinado expoente. Eu posso pegar esse expoente e distribuir nos termos da minha multiplicação, da seguinte maneira, ó, AN que multiplica BN. Assim como na quinta propriedade, está garantido que em uma divisão AB, e ela estando elevada a N, eu posso fazer a divisão distribuindo o expoente nos termos, ok? Então, por exemplo, olhando aqui A4, se eu tenho 2 vezes 5 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? Sem problema nenhum. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 elevado ao quadrado, 100. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Quanto é 5 elevado ao quadrado? 25. E 4 vezes 25 também dá 100. Sem problema nenhum, tá? E a regra vale aqui também da mesma forma, conforme nós vimos, né, ali na resolução. Bem, se eu tenho 2 terços elevado ao quadrado, eu tenho 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, ou seja, 4 sobre 9. Né? Então está aí a nossa pequena revisão envolvendo as potências, tratando, né, das potências com números inteiros no expoente, com números naturais inicialmente, né, que são os inteiros positivos, os inteiros negativos e, por fim, né, os expoentes racionais e as suas propriedades. Ok? Bons estudos!